Simbora, galera do CFC! Estamos juntos nesse projeto, né, para te levar, né, à aprovação. A aprovação que eu sei que você tem que acertar 50% da prova, não é assim? Pois bem, esse é o nosso objetivo. Nas questões de administração que estão dentro da matéria de controladoria, eu não tenho dúvida que você vai gabaritar. E vem comigo, vamos responder essa questão que traz aí alguns conceitos iniciais de administração. E aí se liga, tá, gente? Nós já estivemos juntos no simulado, né? Estou trazendo aqui a correção da questão que caiu na prova 2025-1 e vamos ainda ter uma aula, né, curtinha para a resolução das questões das últimas provas aí do exame CFC, tá bom? Então eu espero você, fica ligado aí no blog de estratégia que tem a agenda completa, né, das aulas de vocês, tá? Então vem para cá, vamos embora. Eu quero que você leia comigo a questão e que responda comigo. Olha para cá, deixa eu trocar aqui. Questão 46 do teu simulado não, que caiu na prova, né? Foi a questão 46, que dizia assim, ó, a administração de uma empresa, na elaboração do seu plano estratégico, deve, na medida do possível, observar alguns aspectos de formalidade necessários, dada a sua relevância e seu impacto nas operações da empresa. A respeito desse tema, avalie as afirmativas a seguir, marcando verdadeiro ou falso. Vamos lá. O plano estratégico deve ser executado pela controladoria, ó, gente, executado pela controladoria sob o comando da alta administração da empresa. Bom, primeira coisa, a controladoria é um segmento da própria ciência contábil, né, que vai colaborar para uma gestão de qualidade, né, coordenando até as questões aí ligadas as questões orçamentárias, tá bom? Tem um papel fundamental, né, como a gente diz, na saúde financeira da organização. Então, eu queria só, né, para deixar bem claro que quando a gente fala de funções do administrador, a gente vai ter aí, né, 3 níveis, né, para o planejamento, organização, direção e controle, que são as funções do administrador. E aí a gente vai ter o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E aí, ó, gente, bem simples, palavrinhas do bem para cada um desses níveis. A gente diz que o planejamento estratégico vai definir objetivos, ó a palavrinha do bem, globais, gerais, abrangentes, genéricos para toda a organização. E, além de tudo, vai definir os meios, né, para o alcance dos objetivos. Quando a gente fala meios, a gente está falando de estratégias, que são os caminhos que a gente vai percorrer, né, para o alcance do objetivo, as trilhas. A gente diz que o planejamento estratégico é um planejamento que olha para o futuro, que olha para o longo prazo, né, e que a gente diz que é um planejamento que goza de grande incerteza. Por quê? Porque é um planejamento que vai mapear o ambiente externo. E aí, quando a gente fala de ambiente externo, significa que nós vamos mapear oportunidades no ambiente e ameaças, né? Que são, digamos assim, aqueles desafios que a gente quer alcançar. E depois vai mapear o ambiente interno, que aí a gente vai olhar, a partir dessas oportunidades e ameaças, claro, quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Esse mapeamento a gente vai chamar de análise SWOT, tá certo? Que é exatamente uma matriz que vai nos permitir fazer um diagnóstico. E é por isso que a gente diz que o nosso planejamento goza de grande incerteza e imprevisibilidade, porque ele lida com variáveis externas que a gente não tem controle. E tem mais, né? O que os autores em administração dizem é que o planejamento estratégico, por ser global, por envolver objetivos para toda a organização, tipo crescer 5%, ter uma lucratividade de 10%, né? Um exemplo, né? Ele, né, e goza de incerteza, ele precisa necessariamente, ó, ser desdobrado nos níveis tático e depois nos níveis operacional, né? No nível operacional é o nível de execução, né? É o nível em que nós vamos, né, executar e definir tarefas, atividades, alocar recursos,
né? Então, a gente vai dizer aqui que a gente vai colocar os indivíduos nas caixinhas, no caso da organização, né? Que a gente vai olhar para metas, né? E vai olhar para objetivos do ponto de vista individual, ou seja, o que cada pessoa irá fazer, tá certo? E aí a gente diz que os planos operacionais são os procedimentos, né, que a gente vai realizar, né, os planos operacionais são os orçamentos voltados, né, para cada uma dessas atividades e dessas tarefas, as regras e regulamentos que modelam o comportamento das pessoas, né, e, além disso, a gente vai ter o orçamento, o procedimento, a gente vai ter os programas, que aí está ligado, né, ao cronograma, né, a programação, que está ligado ao tempo, ou seja, isso aqui são planos, quando ele falar procedimentos, orçamentos, regras, regulamentos e programas, a gente sabe que está no nível operacional. E o nível operacional, gente, é voltado para o curto prazo, né? É voltado para o presente, tá certo? E define, claro, como eu disse, objetivos individuais, cada tarefa, cada atividade. Só que o nível operacional é o desdobramento tático. O tático, na verdade, ele articula o estratégico operacional. E a gente vai dizer que o tático ele tem a ver com, né, uma unidade, o departamento, a área da organização. E aí a gente vai definir, presta atenção, no nível estratégico, objetivos gerais, que vão se desdobrar em áreas, tá certo? Em departamentos. E para cada departamento, a gente vai desdobrar em tarefas e atividades, tá? Nesse caso aqui, quando a gente fala de departamentos, de áreas, de setores, de unidades, a gente vai ter definição de tempo, custo, qualidade, quantidade para cada uma das áreas. Então, tipo, a área financeira, né? O que é a área financeira? Como que a área financeira vai contribuir com o estratégico, e aí cada área vai ter a sua contribuição, né, para o alcance do objetivo geral da administração. E aí a área financeira vai dizer, né, quais são as metas, né, que ela quer alcançar e quais são as trilhas, né, os trilhos, né, que aí no caso não é trilho porque ele é fixo, mas são as trilhas, né, que são os caminhos, né, que a gente vai percorrer. Só que isso é do ponto de vista, né, tático, e a gente precisa desdobrar isso em operações, dar trabalho para cada uma daquelas pessoas que estão alocadas ali naquele departamento, ou seja, definir o objetivo, né, no nível operacional, né, e definir os caminhos que a gente vai percorrer, tá bom? E aí o detalhe, gente, é que quando a gente fala, né, nesses níveis, a gente diz que o estratégico se volta para a eficácia e o operacional se volta para a eficiência. Na realidade, o operacional tem as palavrinhas do bem, né, exatamente contrárias do estratégico. Né? Se o estratégico é longo prazo, o operacional é curto prazo. Se o estratégico é sintético, outra palavrinha, ou seja, sintético voltado para toda a organização, o operacional é analítico, ele é detalhado, ele é específico, tá bom? E aí, como a gente diz que o estratégico se volta para a busca de resultados, que é a eficácia, o operacional se volta para o modus operandi, que é a eficiência, tá bom? Voltando para a nossa questão, né, o plano estratégico deve ser executado pela controladoria. Entendemos que a controladoria é uma área, né? E aí a controladoria, né, vai executar, mas ela pode participar do plano estratégico, com certeza, né? Porque o plano estratégico envolve a participação de todos dentro da organização, né? A gente diz que o plano estratégico ele atende, né, uma visão consensual, porque a ideia é que a gente engaje a todos, ou seja, que a gente dê rumo para as pessoas dentro da nossa organização, para que todo mundo fique alinhado na busca de um propósito, né, e de um sonho, que aí é a missão e a visão, tá? Voltando para cá, o plano estratégico deve ser executado pela controladoria sob o comando da alta administração da empresa. Perfeito, porque estrategicamente, voltando para o nosso desenho, cadê? A gente diz que aqui envolve a alta cúpula, né? Aqui envolve os departamentos e aqui envolve os indivíduos, né? Ou seja, a menor parte da organização, como a gente viu as tarefas, né, e as atividades, tá? Então, quem é que comanda, né? A alta administração. Lembrando que a controladoria é uma área, um departamento, um setor ou uma unidade, né? Então, o planejamento estratégico, volto a dizer, sozinho não faz nada. Ele não executa, né? Ele toma as decisões de longo prazo. Quem é que vai executar? No nível de departamento e no nível, né, de pessoas, né, de unidades ali de medida, beleza? Então, isso está
verdadeiro. Uma vez elaborado e aprovado, o plano estratégico não deve ser alterado. Já arrisco logo. Minha gente, tudo em administração pode ser alterado. O plano estratégico na administração pública é o que a gente chama, por exemplo, de PPA. Né? A gente tem o PPA, LDO e a LOA, tá certo? Então, vamos dizer que o plano estratégico é o PPA, que é o que olha para o futuro, né? E que olha para o longo prazo, atendendo aos 4 anos aí, né? A partir do 2º ano do mandato. E aí eu digo assim, ó, eu posso alterar na administração pública? Claro que posso, basta eu ter lei, né, para substituir a anterior. Na administração privada, eu posso alterar? Claro, e deve, porque o planejamento estratégico, gente, ele tem que atender às necessidades futuras. E se há alguma mudança no ambiente, né, a gente tem que talvez revisar o planejamento estratégico. Então, vê só, palavrinhas do bem. Agora, ele pode ser alterado, ele é flexível, ele é adaptativo, ele é consensual, ele é participativo, não importa, no final, quem bate o martelo e toma a decisão é a alta cúpula, né? Mas a gente sabe que todos devem participar para a gente poder engajar. E é a partir do planejamento que a gente vai permitir, né, o melhor alcance da eficiência, eficácia e efetividade, tá certo? Porque a gente planeja para a gente poder controlar. Né? E foi Peter Drucker, que é um dos grandes gurus aí da administração, que disse, a gente só gerencia, né, o que a gente mede. E a gente vai medir onde? No controle. E eu vou ter o controle, né, ou eu vou fazer o controle, né, a partir daquilo que eu planejei. Certo? Então, assim, são, inclusive, funções, planejamento e controle, né, que estão interrelacionadas. Então, voltando para cá, uma vez elaborado e aprovado, posso mudar, sim, a qualquer tempo. Ele é adaptativo. Falso. Planejamento estratégico é a atividade que se ocupa da implementação do plano estratégico e assegura que os recursos necessários foram obtidos e também que estão sendo usados de maneira eficiente. Gente, primeiro que maneira eficiente não é palavrinha do bem para planejamento estratégico. Né? Planejamento estratégico se preocupa com a eficácia. Segundo, é uma atividade que se ocupa da implementação de jeito nenhum. Quem implementa o plano estratégico é o tático e o operacional. Né? O planejamento estratégico ele cuida de definir, né, e estabelecer o plano estratégico. O plano é a última etapa, né? O plano é o documento formal que materializa, né, todas as etapas que a gente definiu, né, no processo de planejamento. Missão, visão, valores, né, análise SWOT, definição de objetivos, fatores críticos de sucesso, e daí as nossas estratégias. Então, ele não cuida de implementação do plano. Ele, na realidade, tem como última etapa a elaboração do plano, tá bom? E assegura que recursos, minha gente, quem cuida de recursos é o nível operacional. Quem executa o plano estratégico vai ser desdobrado no tático e depois no operacional, que é o nível de execução, tá bom? E, sobretudo, palavrinha do mal para o estratégico, é eficiente, tá? É eficiência, porque o plano estratégico se volta para a eficácia, ou seja, errado. A elaboração de um planejamento estratégico deve levar em consideração que todas as decisões são interdependentes, sejam elas simples ou complexas. Assim, um dos principais desafios dessa atividade é um ajustamento dessa cadeia sistêmica de decisões e a avaliação de suas consequências. E aí, mais um detalhe, a gente diz que o planejamento estratégico ele é sistêmico, ou seja, ele envolve toda a organização, né? Assim como o planejamento operacional é voltado, né, para uma atividade, uma tarefa, ou seja, ele é detalhado. Então, vamos lá, ele deve levar em consideração que todas as decisões são interdependentes? Claro, né? Porque eu só vou alcançar meu objetivo global se todas as áreas contribuírem para o alcance dos objetivos estratégicos. E se todas as operações, né, levarem à consecução das metas das áreas e que levem daí o alcance do objetivo maior. Ou seja, há uma interdependência. Não podemos, dentro de administração, ter, por exemplo, uma área contábil toda organizada e estruturada e ter uma área, por exemplo, de produção toda desorganizada. Ou então ter uma área de vendas toda desorganizada, porque uma área ruim pode comprometer o trabalho da outra, porque a visão é do todo, e a ideia é produzir sinergia, que é um todo maior
do que as partes em separado, ou seja, produzir competitividade, tá? Então, sejam essas decisões simples, e a decisão simples é aquela que traz uma relação de causa e efeito, e complexa, que é aquela que você pode ter a causa, que vai gerar ou não um efeito, porque envolve vários fatores. Por isso que a gente diz que o planejamento estratégico goza de incerteza e imprevisibilidade, porque lida com variáveis, como a gente disse, as variáveis externas, que a gente não tem controle, tá bom? E aí um dos principais desafios é exatamente ajustar essa cadeia sistêmica, né? Uma cadeia que envolve o tático operacional, né, de decisões e a avaliação dos seus impactos. Ou seja, gente, perfeito! Essa é a ideia de planejamento estratégico. Ou seja, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, tá aqui, letra C de coruja. Seja bem-vindo ao clube, né, da coruja, na toca da coruja. O que a gente puder, a gente vai fazer para permitir que você, né, seja aprovado nesse exame CFC 2025.2. Aguardo vocês nas nossas aulas para a gente reforçar as palavrinhas do bem, né, e você chegar na prova, pelo menos essa questão de administração, eu tenho certeza que você vai gabaritar, tá? Cheiro no coração, saúde, paz. E ó, agora é a hora de você estudar para ficar tranquilo, de boa na lagoa, né, passando aí, né, e ganhando a tua certificação para poder atuar na tua área, tá bom? Na tua missão, no teu propósito. Tchau, a gente se encontra na aula, né? A gente vai ter outros vários encontros aí, né, para que a gente possa reforçar esses conhecimentos. Tchau, tchau. Fica com Deus, se Deus quiser. E se Deus quiser e você quiser também. Tchau, gente. Vamos embora.